Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, meus irmãos, porque nós somos pessoas que buscamos a presença do Senhor, né? Já ao abrir os nossos olhos, né? Nós já agradecemos ao Senhor por essa nova oportunidade, agradecemos pelo renovo, agradecemos pelo favor do Senhor de nos conceder mais um dia de vida. E se Ele nos concedeu, é porque a misericórdia do Senhor é grande na nossa vida, o amor do Senhor é para sempre, meus irmãos, né? Eu quero dizer para vocês que muitas vezes acontece de estarmos angustiados, aflitos, atribulados, porque muitas vezes nós não simplificamos as coisas, nós esquecemos dessa palavrinha que se chama paz. Paz. Daí eu te pergunto, qual o valor da paz, meus irmãos, né? Nós muitas vezes, ao invés de simplificar as coisas, nós ficamos procurando querer resolver do nosso jeito. Inclusive, nós muitas vezes ficamos não entender a posição, o posicionamento dos outros, a situação dos outros, né? E ficamos julgando as atitudes e as decisões das outras pessoas. E muitas vezes não adianta ficar querendo se impor, né, do nosso jeito, né? Sempre em situações de aflição ou de conflito, de angústia, qualquer situação, o melhor remédio, a melhor decisão, né, é orar para que Deus continue agindo na nossa vida, para que Deus continue nos dando paz e para que Deus também resolva qualquer situação, meus irmãos. Entende o que eu quero dizer para vocês, né? Mas muitas vezes, meus irmãos, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade faz com que pensamos e agimos como se fôssemos os melhores, né? Nós muitas vezes achamos que somos superiores, melhores que as outras pessoas e queremos se impor, meus irmãos, mas não é assim, né? Tem muitas pessoas mais elevadas, mais melhores do que nós muitas vezes, mais preparadas, mais humildes, né? E nós temos que reconhecer isso, né? Nós temos que orar por nós mesmos, né? Para viver em paz e prosseguir na fé, colocando na mão do Senhor toda e qualquer situação, né? Isso se chama fé, porque aquilo que não está no nosso alcance, o Senhor resolve, meus irmãos, minhas irmãs. E nós, de nossa parte, como eu disse, nós temos que orar por nós e pelas pessoas, né? E ao invés de muitas vezes criticar ou querer se impor, é melhor nós orar e acreditar no melhor de cada pessoa. Nós temos que simplificar, nós temos que parar de se ofender por qualquer coisa, meus irmãos. Nós temos que também ser rápidos em perdoar, né? Perdoar a nós mesmos, não ficar na culpa, né? Perdoar as pessoas também, porque culpas o Senhor já levou na cruz, essas culpas o Senhor já levou na cruz e nos perdoa desde sempre, o Senhor nos perdoa desde sempre, né? Nós temos que aprender a orar pelas pessoas, assim como o Senhor foi conosco, assim como Deus é conosco, ter misericórdia ao invés de pensamento negativo ou até de querer se vingar das pessoas, meus irmãos, né? Nós também não temos como tentar ficar mudando as pessoas, até porque nós não somos o oleiro, meus irmãos. Nós apenas temos que orar pelas pessoas e nós temos que falar
com carinho, agir com respeito, né? De todas as maneiras tentar manter a paz no nosso lar, meus irmãos. É isso que eu quero dizer para vocês, né? Perceba, muitas vezes dentro dos nossos lares, qual de nós muitas vezes temos diferença, sempre vai ter diferença entre nós mesmos criamos nossos filhos, mas há diferenças, né? E nós muitas vezes tentamos se impor do nosso jeito, fazer com que nossos filhos façam do nosso jeito, né? E dessa maneira, muitas vezes nós não conseguimos, né? Porque cada um tem o seu jeito também de ser. É óbvio que temos que ensinar os nossos filhos no bom caminho, mas tem momentos que a melhor coisa é dar o conselho e orar por nossos filhos, também pelas pessoas, né? Entende, meus irmãos? Porque muitas vezes nós queremos exceder limites, e perceba que desde a criação, desde o primeiro homem, né, que foi o Adão ali, que foi a Eva, né, eles próprios tinham uma lei e eles próprios excederam o limite. Assim muitas vezes somos nós, meus irmãos, minhas irmãs, né? As coisas muitas vezes começam a dar mais errado ainda porque nós excedemos limites, Muitas vezes nós não controlamos a nós mesmos, né? Nós não conseguimos manter a paz em nós e muito menos então vamos conseguir manter a paz nos nossos relacionamentos, meus irmãos, minhas irmãs. E Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de paz, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, perceba que toda bagunça da nossa vida, além de coisa errada que fizemos como pecadores, né? Toda bagunça são excessos, são coisas que nós excedemos, até mesmo naquilo que não faz parte da nossa vida, até mesmo naquilo que não interessa, meus irmãos, muitas vezes querendo se impor ou dar opinião na vida alheia, entendem? Isso tudo é o que provoca falta de paz na nossa mente, no nosso coração. E se nós não buscar a presença, não orar, né? Não relacionar com o Senhor, né? E querer continuar fazendo do nosso jeito, se impondo, a tendência sempre vai ser piorar, meus irmãos. Eu estou falando isso para vocês porque não foi só uma vez que eu vivi isso, né? Da mesma forma que eu estou falando aqui, eu agora passei uns dias um pouco atribulado também, com algumas coisas para resolver, né? E também eu estava tentando resolver da minha forma que eu estava achando e acho correto, né? Mas tu tem que pensar que tem o outro lado, que tem a outra pessoa também, e então você tem que voltar-se para si e procurar de novo manter a paz no seu coração, manter a ordem, como eu disse, muitas vezes tem situações que é somente com oração, meus irmãos, é somente com oração, é somente com a mão do Senhor sobre a causa, sobre a situação, é somente colocando para o Senhor resolver essa situação, né? E inclusive, como eu disse também, temos que procurar enxergar o melhor das pessoas, né? É assim que vamos manter a paz no nosso coração, né? E de novo eu digo, entregar na mão aquilo que não está no nosso alcance, entregar na mão daquele que resolve, meus irmãos e minhas irmãs. Essa mensagem que eu quero passar para vocês hoje,
para vocês hoje que muitos de nós vivemos essa situação, essa falta de paz, justamente por nossos próprios erros, por nossas próprias imposições, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte, que eu sou um canal de Deus, né, para expandir e melhorar o mundo. E é isso que eu desejo para você também. E para nós ser isso, ser assim, ser um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo, né? Então nós temos que manter a nossa mente equilibrada, o nosso coração com bons desejos. Nós temos que relacionar com o Senhor, buscar a paz, manter a paz em nós, para também poder transmitir paz em todas as situações que vivemos no nosso dia a dia. Então eu desejo para vocês um dia próspero, alegre, feliz, cheio de paz, com a presença do Senhor na nossa vida, meus irmãos.